Olá, meu nome é Marissa e juntamente com meus colegas João Pedro Cunha e João Pedro Batista, gostaria de falar um pouco sobre Lei de Joule. Dentro do contexto dos estudos da eletricidade, uma descoberta interessante e, de certa maneira, revolucionária decorreu dos estudos de James Prescott Joule, onde ele mostrou que a passagem de corrente por uma resistência gera calor, e isso impactou em diversos avanços elétricos. Lembrando que podemos definir corrente como fluxo dos portadores de carga e podemos entender os resistores como dispositivos que resistem à passagem de corrente. Então, neste segundo bloco, quando há passagem de corrente, o movimento de cargas é frequentemente fragmentado por fenômenos de espalhamento. Nessas colisões, as cargas em movimento tendem a ceder energia ao material, o que permite com que o material se aqueça. Partindo então da equação de potência e trabalhando aqui na segunda equação com resistores ômicos, podemos chegar que a quantidade de energia dada ao fio ou aparelho para se aquecer é igual à corrente elevada ao quadrado vezes a resistência vezes o tempo. Por essa equação 5, podemos perceber que a quantidade de energia é muito influenciada pela corrente, uma vez que ela se encontra elevada ao quadrado. Um exemplo comum é o chuveiro elétrico, e muitos deles funcionam da seguinte forma. Ao ligar o chuveiro, a água acumulada exerce pressão em uma membrana de borracha, conhecida como diafragma, fazendo o acionamento da chave elétrica. Aqui temos um modelo de chave elétrica. A corrente elétrica percorre então o resistor e o fenômeno do efeito Joule é observado. As cargas tendem a ceder energia ao material resistivo. Em chuveiros elétricos, geralmente são peças de cromo e ou níquel, e depois as peças tendem a ceder energia à água ao seu redor, o que permite aquecer a água. A regulagem da temperatura depende, então, da ligação, entre outros fatores, da ligação da chave elétrica. Nesse exemplo, se ligássemos a chave no modo verão, a corrente percorreria um caminho de maior resistência. Maior resistência, menor corrente, menor potência, uma vez que por essa equação podemos ver que a corrente está elevada ao quadrado e a resistência não. Já se ligássemos a chave no modo inverno, a corrente percorreria um caminho de menor resistência, maior corrente, maior potência. De fato, é muito interessante entender como a lei de Joule se aplica no nosso cotidiano com o exemplo do chuveiro elétrico. Mas, afinal, de onde vem essa energia que alimenta o chuveiro? Nesse sentido, eu, João Pedro Batista, vou falar um pouquinho sobre as linhas de transmissão, uma etapa importante de uma rede elétrica. A rede elétrica em si é um termo utilizado para descrever o processo de entrega da energia elétrica dos fornecedores até os consumidores. No Brasil, a geração de energia é majoritariamente um papel ocupado pelas hidroelétricas. No caso, de forma bem simplificada, o fluxo de água realiza uma força que irá gerar uma turbina. As turbinas são acopladas a um gerador, que então transforma essa energia mecânica em energia elétrica. Aliás, um termo mais correto, ao invés de geração, seria conversão de energia. Afinal, sabemos pela primeira lei da termodinâmica que a energia não pode ser criada ou destruída. Tendo então essa energia elétrica, nós deparamos com o primeiro problema. As estações de energia geralmente se encontram muito longe dos consumidores finais. Por exemplo, a maior linha de transmissão do Brasil possui cerca de 2.540 quilômetros e transporta energia de Belo Monte, no Pará, até a região sudeste do país. Nessas extensas trajetórias, naturalmente ocorrerão perdas de energia devido à própria resistência do condutor utilizado e, também, devido ao calor gerado com a passagem de corrente. Esse calor não seria um problema se utilizássemos condutores com diâmetros maiores. Porém, devido ao alto custo dos materiais e das longas distâncias envolvidas, essa opção não é economicamente viável. Logo, a melhor opção é que esses condutores tenham o menor diâmetro possível. Por outro lado, quanto mais fino o fio, menor a sua capacidade de conduzir corrente, e para altos valores de corrente, sabemos pela lei de Joule que um grande calor é gerado que pode até derreter o fio. Então, como nós reduzimos essa corrente? Sendo P igual a VI, mantendo a potência constante, nós diminuímos a corrente se conseguimos aumentar a tensão. Então, recapitulando, nós precisamos de uma alta tensão para reduzir a corrente, podendo utilizar fios mais finos, diminuindo o custo com o material e a perda de energia pelo calor. Para fazer isso, utilizamos transformadores. Aumentando o número de espiras no enrolamento secundário, nós conseguimos aumentar a tensão de saída. Após aumentar a tensão, para valores que vão desde 138 até 765 kV, essa energia é então fornecida às linhas de transmissão. Porém, aumentando tanto a tensão, esse processo fica mais perigoso. Por isso, linhas de transmissão possuem diversas características que visam deixar esse procedimento mais seguro. Diferentemente dos cabos que utilizamos em casa, que são geralmente fios de cobre isolados com alguma borracha, os condutores das linhas de transmissão utilizam o próprio ar como isolante. Porém, como não existem isolantes ideais e estamos lidando com tensões elevadas,
as torres precisam ser muito altas, justamente para evitar a criação de um arco voltaico entre o condutor e a terra, ou talvez com um carro ou uma pessoa que esteja passando embaixo. Além disso, a transmissão é feita geralmente em 3 fases, que também são devidamente espaçadas entre si para evitar a criação de arco entre elas. Outro detalhe é que a própria torre pode atuar como um condutor. Logo, para conectar as linhas à torre, é preciso que haja um isolamento na conexão. Dessa forma, um material isolante separa a torre da linha de transmissão e um fio condutor embaixo da continuidade da transmissão. Esse isolante é geralmente feito com discos de cerâmica. Uma curiosidade é que eles seguem um padrão. Cada disco representa aproximadamente 15 kV, ou seja, se você observar uma torre perto da sua casa, cujo isolante possui 9 discos, ela provavelmente está transmitindo cerca de 138 kV. Há também um fio condutor adicional em cima que não está conduzindo corrente, cuja finalidade é proteger os condutores principais de descargas elétricas, como raios. Em alguns casos, os engenheiros também precisam se preocupar com o barulho produzido nas linhas de transmissão, ocasionado por um fenômeno conhecido como efeito corona. Em geral, como observado, as linhas de transmissão, que aparecem comumente no nosso dia a dia, são estruturas complexas de engenharia, com diversos detalhes que precisam ser levados em consideração. Por fim, das linhas de transmissão, nós seguimos para uma subestação, que contém todos os equipamentos necessários para aumentar ou reduzir a tensão, além de sistemas de segurança que visam evitar curtos-circuitos e, consequentemente, a ocorrência de possíveis blackouts. Depois desse longo processo, explicado de forma simplificada, temos que a energia é então distribuída de acordo com a necessidade de consumo de cada público-alvo. Para terminar nosso trabalho, eu vou falar sobre as 2 leis de Kirchhoff e eu vou resolver os exercícios. A primeira lei, a lei dos nós, ela diz que o somatório das correntes que chegam em um nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Isso implica que há a conservação da carga elétrica. Então, quando o I1 chega nesse nó e vai dividir esses 2 fios, por esse fio sai uma corrente I2 e aqui sai uma corrente I3. Então, o somatório das correntes de entrada é igual ao de saída. Isso implica que I1 é igual a I2 mais I3. Além das malhas, diz que o somatório dos potenciais elétricos ao longo de uma malha completa é igual a zero. Uma malha é todo ciclo dentro do circuito elétrico. A, B, C, D, E, F, A é uma malha. A, B, F, A é uma malha deste circuito aqui. Então, quando a gente vai analisar cada potencial que a corrente está percorrendo, a gente tem que levar em conta os sinais no somatório. Então, Y1 está saindo de menos para mais. Isso significa um ganho de potencial. I1, quando passa por R1, há uma queda no potencial elétrico, assim como nos demais casos. Então, para a primeira malha, a gente tem Y1 menos I1 vezes R1 menos I2 vezes R2 é igual a zero. O resultado é análogo para a malha mais externa. Dito isso, nós temos capacidade agora de resolver o exercício que nos foi proposto. Partindo agora para a questão, eu vou pedir que vocês pausem o vídeo, leiam o enunciado, que eu venho em seguida aqui com a resolução. Então, em primeiro lugar, eu vou definir meu ponto de partida, que vai ser o ponto A. Eu tenho uma corrente 1 que atravessa essa força eletromotriz, ela sai de potencial menor para maior, então aumenta o potencial. Isso implica que o sinal vem positivo na lei das malhas. I1 encontra o resistor R1 e há uma queda do potencial, até que chega no ponto C. No ponto C, na lei dos nós, ela vai se dividir, então I2 vai encontrar R2, vai ter uma queda do potencial elétrico. Em seguida, I2 vai encontrar uma força eletromotriz Y2. Ela está vindo do potencial maior para o menor. Isso implica uma queda do potencial elétrico e, por conseguinte, vai ter um sinal negativo. Sai a corrente I2, encontra com esse I3 que saiu do ponto C e forma I1, e aqui a gente encerra a primeira malha. Agora eu vou percorrer a malha mais externa, então o resultado aqui vai ser o mesmo, só que vai chegar aqui em I3 no ponto D, vai encontrar um resistor R3 e vai ter uma queda do potencial, e aqui a corrente vai encontrar uma força eletromotriz Y3. Ela está indo do potencial menor para um potencial maior. Então, isso implica que é um ganho de potencial, logo esse somatório aqui vai ter um termo positivo, que é Y3. Vai se juntar com I2 e finalmente terminar o ciclo. Com isso, nós vamos ter essas 3 equações, a da lei dos nós e as 2 malhas que a gente pode calcular. Na questão B, o exercício nos dá esses dados aqui e eu simplesmente substituo em cada uma das equações. Então, eu vou ter a equação 1, a equação 2 e a equação 3. Aqui nós escolhemos um método para resolver um sistema de equações. Eu julguei conveniente substituir 1 na equação 2 e 3. Eu passo para a forma matricial e aplico o método de Gauss-Jordan. Com isso, eu descubro que a corrente 2 vale 1 A, a corrente 3 é igual a 16 A, e como I1 é a soma das duas, a corrente I1 é igual a 17 A. Na letra C, ele pede para calcular a potência de cada uma das forças eletromotrizes. Então, a gente tem que a potência é igual a diferença de potencial vezes a corrente. Então, para P1, P2 e P3, nós temos as expressões, substituindo os valores que nós encontramos em B. A potência 1 é 408 watts, a potência 2 é menos 6 watts e a potência 3 é 144 watts. Você pode estar perguntando por que desse sinal negativo. Esse sinal é negativo porque a força eletromotriz é contrária ao sentido da corrente. Isso implica que há uma queda de potencial elétrico. Consequentemente, ela está consumindo energia do sistema. Então, por isso, ela vai ter um sinal negativo. O exercício dele pede a potência dissipada em cada resistor. Então, a potência é igual a R vezes I ao quadrado. Temos as expressões para cada um dos resistores. Então, o resistor 1 dissipa 289 watts, o resistor 2, 1 watt, e o resistor 3, 256 watts. Para finalizar, o exercício nos pergunta como os resultados anteriores nos ajudam a mostrar que o problema está correto. Então, se a gente tem que há uma conservação de energia, tudo que o sistema produz é aquilo que o sistema consome. E como a potência é a energia sobre o tempo, a potência, se a energia, o somatório de energia tem que ser zero, então o somatório das potências também tem que ser zero. Então, a gente faz o somatório de cada uma
dos potenciais e de cada um dos resistores. Então, a gente tem 408, menos 6, mais 144, menos 289, menos 1, menos 256 watts. Isso aqui implica que o resultado é 0 watts. Ou seja, tudo que foi produzido foi consumido. Então, agradeço por mais um trabalho e até a próxima.